Nunca conheci alguém que lucra com isso. O primeiro vício que está impregnado no mercado de opções binárias, infelizmente, e que se tu não largar, cara, tu vai continuar quebrando, é fazer operações em 1 minuto M1 e também em M5. Abaixo disso também, né? Então operações em 10 segundos, 30 segundos. Esse é um vício oculto do mercado. Por quê? Porque muita gente acha que ao operar em M1 com análise técnica, tu tá operando bem. Né? Ah, não é um vício, porra, eu tô operando em M1 com análise técnica. Tem muita gente que operando em M5 com análise técnica, pô, isso daí não é um vício, JR. Eu opero em M5 com análise técnica, tranquilo. Então, por isso que eu digo que é um vício oculto. Porque tu não sabe que é um vício, cara. Operar dessa forma, a conclusão de tu operar em M1, M5, é sempre a quebra de capital no fim do dia, sempre. Ah, vai ter um dia que eu não quebro? Dificilmente operando dessa forma. Vamos lá, o porquê. Por que isso é um vício? Né? Operar em M1, operar em M5, operar em 30 segundos. Vamos lá, esse tipo de operação em nenhum mercado, nenhum operador faz. Tá? Ninguém faz esse tipo de operação em outros mercados, como ações, cripto, os mais diversos índices. Somente em OB esse vício está impregnado. Ao fazer operações de 1 minuto, de 5 minutos, tu está tentando adivinhar qual que vai ser o próximo candlestick. Se tu faz, por exemplo, uma compra de 1 minuto de duração e o próximo candlestick é um candlestick vermelho, tu tomou loss. Tá pegando a visão? Tu tá tentando, segundo a análise técnica, especular. Eu chamo de adivinhar, que não tem como tu especular. Não existe análise técnica nesse caso, mas tu tá tentando, segundo a análise técnica, especular qual que vai ser o próximo candlestick de 1 minuto de M1. Isso é tecnicamente impossível. Às vezes vai dar certo, mas no médio e longo prazo, tu vai sempre perder para ansiedade, para falta de gestão, e por isso que tu quebra no fim do dia sempre. Esse tipo de operação, esse vício oculto do mercado, te faz ir para quebra. Operar em M1, M5 te faz ir para quebra. Porque passa a ser um jogo de adivinhação, uma volatilidade absurda e que tu não consegue, operando dessa forma, ter gestão. Então esse é o primeiro vício que, cara, se tu continuar, tu vai continuar quebrando, continuar operando em M1, M5, fazer operações de 1 minuto, de 5 minutos. Se tu continuar quebrando, né? Vai continuar tomando porrada. Então, é um vício oculto porque tu não pensa que isso é um problema. Tu pensa, não, pô, eu tô operando em M1, tô lucrando, só que eu tô faltando com a gestão. Justamente por isso que é um vício oculto. Tu pensa que o problema é a gestão. Não, pô, esse tipo de operação te faz ir pra falta de gestão, operar em M1, operar em 5 minutos. Agora tem youtubers, eu nem chamo de youtubers, eu chamo de fake traders, um bando de bobalhão. Moleque de internet aí, nunca operou pesado, né? Não só em OB como outros mercados, não tem bagagem nenhuma ensinando lógica do preço em 30 segundos, 1 minuto, fazer operações de 30 segundos. Agora tem a famosa Blitz em OB, em opções binárias, que são operações de 10 segundos, 20 segundos. Cara, foge disso daí. Se tu largar esse vício em 2025, não é fácil de largar, viu? Por isso que se chama vício, é um vício oculto. Né? Por isso que se chama vício, não é fácil de largar. Mas se tu começar a querer largar isso daí, vai começar a mudar. Mudou pra mim. Eu parei de operar em M1, M5, parei de operar com base em suporte e resistência. Sabe esse clássico que tu vê? Porra, se funcionasse esse clássico, né? Tava todo mundo cheio da grana aqui em OB. Tava todo mundo cheio da grana. Então esse é o primeiro vício. O primeiro vício oculto, né? Tu não sabe que é um vício. Eu, na época que eu quebrava, achava que era assim que se operava, né? Por que eu vou considerar isso um vício? Procuro no YouTube, todo mundo ensina a operar assim, mas é um vício oculto, impregnado, tão impregnado no mercado de OB, que tu não sabe, tu não consegue identificar que isso é um vício, de tão impregnado. Mesma coisa, por exemplo, facção criminosa. Pô, elas estão se inserindo tanto no governo, não é temática, mas enfim, para tu ver um paralelo, tu entender, né? Elas estão se inserindo tanto no governo que, porra, tu não nota, né? Tá tão impregnado já no governo, por exemplo, o PCC, até o CV, né? Falando das duas facções criminosas que dominam aí o Brasil, tem a rixa ali, mas enfim, estão tão impregnados que tu nem vê. Mesma coisa no mercado de OB.
esse negócio de operar suporte e resistência, M1, M5, engolfo de alta, bandeirinha mágica, tá tão impregnado no mercado de OB que quando um nerdola de óculos vem aqui e fala, opa, não é bem assim. Todo mundo, né, surta. Na época que eu criei o canal foi esse impacto que eu comecei a perceber. Pessoal, pô, esse cara aí tá falando besteira. Por quê? Porque o típico tá tão impregnado que o não típico parece loucura. Parece que o cara é doido, maluco. Certo? O paralelo com as facções ali é justamente isso, né? Tu nem percebe que tem algo errado. Mesma coisa no mercado de OB, tá tão impregnado que tu não percebe que tem algo errado, né? Tu pensa que aquilo ali é o correto. Certo? Tu pensa que aquilo ali é o correto. Então esse é o primeiro vício do mercado, cara, tu tem que largar isso daí. Senão em 2025 tu não vai pra frente. Ah, já não foi, possivelmente em 2024, te dando esse puxão de orelha. E não vai em 2025 se continuar viciado desse jeito. Eu não tô falando de vícios de álcool, de cigarro, não. Falando do vício do mercado aqui de OB, que infelizmente tá aí inserido, a gente nem percebe, né? Por quê? Porque todo mundo ensina o vício. Eu criei esse canal para justamente ensinar o diferente. No começo teve esse impacto que eu comentei. O JR é maluco. Como assim? O JR odeia o mercado de OB, era o que eu mais ouvia no começo. Quando eu comecei a bater em certas corretoras que agiam de mau caráter. Quando eu comecei a bater nas estratégias comuns que se tinha por aí em M1, M5. Todo mundo, o JR é contra o mercado. Muito pelo contrário, a favor do mercado. Porém, diferente do que se tem comumente, porque, acordei que isso daí não funciona. Acordei que isso daí não funciona. Então, adepto ao mercado, porém adepto à mudança, à revolução, que é o que o mercado de OB precisa. Precisou em 2024, vai precisar mais ainda em 2025. Então, é um vício que é difícil tu acordar, muita gente prega isso daí, e eu considero um vício. Quando eu comecei a largar operações de 1 minuto, o problema não está no tempo gráfico, tá? Eu quero que tu entenda isso. O problema não está no tempo gráfico de M1, o problema não está no tempo gráfico de M5, o problema está em tu buscar operações de 10 segundos, de 20 segundos, de 1 minuto, de 5 minutos. Mostra essa doideira aqui de OB para outro operador aí, quem opera, movimenta uma porrada de lote em ação, eles vão falar para tu que é loucura. Não tem como tu especular isso daí, né? Tu não tá usando análise técnica, tu acha que tá. Tu acha que tá, eu achava que tava, por isso que é um vício oculto, que tu nem sabe que é um vício, pensa que o problema é teu, né? O problema é meu, tô faltando com a gestão, a estratégia que eu uso é boa. É um vício oculto, tu não sabe que é um vício. Vamos lá, segundo vício. Manda aí no chat, vamos ver se tu descobre o segundo vício. Já os pratas da casa mais raiz vão... porque eu sempre bato nessas teclas, então a galera que acompanha aqui já tá ligado no JR, né? No JR modo maluco, quando começa a xingar os vícios aí. O primeiro é M1, M5, suporte de resistência, esse clássico, essas operações de uma vela, né? De uma vela, volatilidade entra, uma doideira, tu faz uma especulação de 10 segundos, de 1 minuto. Né? No tempo de expiração lá na Bulex, na Cotex, tu coloca para daqui 10 segundos, para daqui 1 minuto. Vício que tu tem que largar. Segundo vício, vamos ver o chat aí, manda no chat. Manda no chat aí, segundo vício, tu conhece o JR já? Tu que não conhece, atenção, vai passar a conhecer, né? Vai estar aqui toda terça ou assistindo gravado, como muitos estão. Segundo vício. Cara, o segundo vício, já mandaram aí no chat já. Já mandaram aí no chat já. O segundo vício. Cara, o segundo vício que eu gostaria de salientar aqui pra vocês, que se tu não largar, tu vai continuar viciado, né, cara? Mas porra, JR, eu quero continuar, eu curto operar assim. O que manda? Eu gosto de dinheiro no bolso, né? Eu gosto de fazer dinheiro, então eu busco formas rentáveis de operar. Não tenho amor, né, a uma forma de operar. Por exemplo, tô apaixonado em operar em M1, mas te faz ir pra frente. Faz esse raciocínio aí, né? Pensa, te faz ir pra frente, se sim, continua. Se não, acho que tu não tem que ficar preso a uma paixão, né? Tu pode começar a operar de outra forma e se apaixonar. Eu sou apaixonado, por exemplo, falei pra não se apaixonar, mas sou apaixonado, né, em operar hoje em dia sem esses vícios. Eu sou apaixonado em operar
a favor de preço, de volume, entendendo de liquidez. Então tu pode, né, buscar um operacional que te traz uma lucratividade legal e conciliar isso com uma paixão, por que não? O segundo vício que eu quero salientar para tu largar de vez, cara, é a alavancagem. Esse negócio de alavancar a banca, né? É uma outra coisa que está impregnada, tão impregnada no mercado de OB, que tu... Como assim, JR? Alavancar a banca é um vício? Como o pessoal do mercado de OB comumente prega, é. Como eu alavancava, é um vício. Porque em OB não é uma alavancagem assim como em outros mercados, né? Comum, que faz parte da tua metodologia. Não, em OB... A gente vê comumente o pessoal ensinar alavancagens super radicais, que não funciona na prática. De R$50 para 100 mil, de R$50 para 10 mil. Tenta fazer isso. Quem já tentou? Quem já conseguiu? E quem já quebrou a banca depois? É uma coisa relacionada à outra, né? Pô, JR, eu já consegui, de 50 para 1000. Número 1. Número 2. Tu... Depois de conseguir quebrar a banca, quebrei, quebrei. Então é sempre essa cronologia incrível. Segundo vício é tu alavancar. O mercado de OB, ele é tarado por esse negócio de tu alavancar a capital. Eu, durante muito tempo, tentava alavancar os meus 50, os meus 100, e isso só me fazia cair numa depressão, numa angústia, né, absurda ali. Porque, pô, tu fazia dinheiro e entregava tudo. Aí a angústia vem dobrada. Eu fui de 50 para 1000, mas depois perdi tudo, o problema está em mim. Não, o problema está nesse vício aqui da alavancagem. Em outros mercados isso daqui é muito diferente. Eu opero há 2 anos tomando porrada, 5 anos que eu não alavanco mais meu capital. E isso não faz eu lucrar menos, não faz eu não aparecer nos top ranking das corretoras, muito pelo contrário, eu apareço mais no top ranking, lucro mais, justamente por não alavancar. Então faz 5 anos que eu não alavanco meu capital, por exemplo. Esse negócio de alavancagem está com um significado muito errado no mercado de OB, né? De tu tentar alavancar, fazer 10 montes ouros. O caminho não é esse. Na concepção do JR, para tu prosperar no mercado de OB, fazer um trocado, quero fazer 1000 por mês, quero fazer 5 mil, quero escalar 10 mil, 40 mil. Tem que ter contingência, senão tu vai lá e toma bloco da corretora. Mas para tu rentabilizar nesse mercado, que infelizmente está cheio de trevas, cheio de conteúdo porcaria de trader fake, tu tem que largar esse segundo vício e parar de tentar alavancar o teu capital. Quando tu começar a parar de tentar fazer muito dinheiro, né? Tu normalmente faz o quê? Tenta fazer muito dinheiro e não faz nenhum, perde dinheiro. Quando tu parar de tentar fazer muito dinheiro, largar esse vício, é que tu vai começar a fazer dinheiro. Faz sentido? Quando tu parar de tentar fazer muito dinheiro, tu vai começar a fazer muito dinheiro. Eu também tinha muito pensamento de quanto mais eu operasse, mais eu iria lucrar. Hoje em dia é o contrário, quanto menos eu opero, mais eu lucro. Então a concepção, o significado de alavancagem está muito distorcido no mercado de opções binárias. Infelizmente é um vício impregnado e que é um vício oculto também. Tu não percebe que isso é um vício. Tu não percebe que é um vício, porra. Tu tá alavancando teu capital, perde, ganha, mas tu não sabe. Eu não sabia na época, eu não percebia, porque tá tão impregnado, todo mundo prega isso, alavancagem, isso aqui, tu acha que é comum no mercado isso. É um vício oculto, mais um vício que o mercado de OB ainda não acordou que é um problema, né? É um problema que tá ali oculto, todo mundo continua achando que o problema está em outro local. O problema está no meu gerenciamento, na minha gestão. Não, o problema está aqui. Primeiro vício, segundo vício. Tá? O problema está aqui. Pode ter certeza, por isso que é um vício oculto, né? É um vício oculto, porra. É um vício oculto, né? Vamos lá, terceiro vício. Terceiro vício, manda aí no chat, vamos ver se a galera vai descobrir. Eu já falei de Emil M5, primeiro vício que tu deve largar. Já falei de alavancagem, segundo vício. O terceiro vício, vamos lá, faltou um, que eu sempre xingo aí, os pratas da Casa Raiz já estão ligados. Mas por que tu tá trazendo os vícios para tu largar eles e posteriormente eu vou começar a te introduzir a virtude? Aqui tá os vícios,
e já já a gente vai ver as virtudes. Infelizmente, quando esses vícios estão com muita hype, eu já vou trazer uma frase que explica isso. Quando os vícios eles estão com muita hype, muita gente falando no YouTube, e esse vício acaba sendo confundido com uma virtude. Quando um vício ganha fama, ele acaba sendo confundido como uma virtude, né? Então tu vai largar todos esses vícios e vai conhecer, né, nessa live mesmo a verdadeira virtude. Como eu, né, depois de largar tudo isso aí, comecei a operar. Não sou contra o mercado de OB, muito pelo contrário. Eu fiz minha vida, faço meu carvão aqui no mercado de OB, só que sem esses vícios. Sem com o que comumente a gente vê impregnado no mercado de OB. Sem esse comum. Vamos lá, o terceiro vício é a sala de sinais. Ao vivo, não ao vivo, com martingale ou sem martingale. Eu já participei de quase todas aí que se tem, né? No começo era com martingale, aí depois sem martingale, aí depois as ao vivo, que o pessoal abre livezinha, né? De sala de sinais, operando ao vivo e seguir os sinaizinhos do pessoal. Doideira. Esse é um terceiro vício, e esse é um vício que não é tão oculto. Pelo menos não mais, né? Antes era mais oculto, o pessoal não relacionava isso como um problema, mas hoje em dia eu vejo que muita gente já tem acordado, pelo menos nesse terceiro vício. Já tem visto, né? Já tem percebido que isso é um vício, é um problema. Tu operar com sala de sinais, tu não vai pra frente. Certo? Tu não vai pra frente. E o porquê de tu não ir pra frente? Porque normalmente o terceiro vício ele tá baseado no primeiro vício. Então as salas de sinais são baseadas em operação de vela, operação de 1 minuto, operação de 5 minutos, né? O cara lá no Telegram, o fake trader, o falso trader, ele fala para tu comprar no Eurodólar 1 minuto de duração, ele fala para tu vender no Audicad OTC 5 minutos de duração. Então o terceiro vício é um vício porque, porra, acaba com a tua vida aí, acaba com o teu capital, e ele está diretamente ligado ao primeiro vício. Por que sala de sinais não funciona? Porque ela é baseada no primeiro vício, em operações de vela. De vela. Operações de vela. Então não tem como funcionar. Tá? Não tem como funcionar. E, pô, vamos supor que o JR monte uma sala de sinais. Essa sala de sinais, ela não vai mais ter o problema do primeiro vício. Vamos supor que o JR monte uma sala de sinais que busca operações não de vela, operações mais longas, operações tranquilas, mas mesmo assim, mesmo esse vício de sala de sinais não estando baseado no primeiro vício, que é a operação de vela, vamos supor que eu que monte, operação mais longa, tranquila, não vai ser operação de vela. Mesmo assim, dificilmente tu vai sair do lugar. Mesmo que a sala esteja super positiva, cara, experiência própria, vai pelo JR. Poderia muito bem, não, se eu criar uma, todo mundo vai pra frente. Compra aí, o link tá na descrição. Cara, não é da minha índole fazer isso, não vai pra frente não. Ficar dependente de operações de terceiro, tu não vai pra frente. Então, o primeiro motivo é justamente pelo terceiro vício, as salas de sinais estarem baseadas no primeiro vício. Mas vamos supor que não esteja, mesmo assim tu não vai pra frente. O segundo motivo é tu ficar dependente, tu não vai pra frente não. Não tem como. Então, existem outros vícios que eu poderia trazer aqui, mas normalmente outros vícios estão incorporados nesses 3 vícios aqui. O vício de tu fazer operação de vela, 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos. O vício de tu alavancar o teu capital. E o último vício de tu operar com base em operações de terceiros, vulgo sala de sinais. Então tem outros vícios, né? Que eu sou aí completamente contra, já larguei. Queria trazer aqui para vocês, mas normalmente está vinculado a esses 3 vícios. Tá? Os outros vícios aí, os demais. Tem outros. Por exemplo, ali o Prata da Casa falou tentar recuperar. Já entra um pouquinho na questão do martingale da sala de sinais, apesar de ser desvinculado, né? Então, um quarto vício, por que não tu tentar recuperar o teu capital? Pior coisa que eu fazia, o famoso martingale, né? É o famoso martingale. Então tem outras coisas que o JR poderia citar. Aqui vem aquela coisita que eu falei pra vocês, né? Cara, quando o vício ele começa a ter muita hype, quando o carinha no YouTube, 1, 2, 3, 10 falsos traders
começam a falar sobre um vício e dá hype para esse vício, ou seja, esse vício passa a ser uma moda. Tem o sei lá o que trader que opera a lógica do preço em 30 segundos, tem o sei lá o que fulano tal. Quando a gente tem isso, os vícios passando a se tornar uma moda, eles podem ser confundidos com virtudes, com coisas boas. E é o que se tem muito no mercado de OB. Como todo mundo produz a mesma merda, a gente acha que isso é uma virtude, que é comum, que não é um vício, por isso que eu chamo de vício oculto. Então, quando os vícios passam a estarem na moda, é um perigo. É o que acontece com o mercado de OB. Está na moda, os vícios aí comuns, né? É o que o mercado de OB sabe pregar, é o que os falsos traders sabem ensinar. E isso parece uma virtude, né? Parece que é algo bom. Não, eu larguei esses vícios e conheci a verdadeira virtude. O que é a verdadeira virtude? Como eu deixei de lado os vícios e passei a conhecer a verdadeira virtude? Me profissionalizando. Comecei a operar movimento, comecei a operar a favor de preço, de volume, né? Por exemplo, como eu comecei a deixar de ser um viciado? Largar os vícios, isso é claro, e comecei a me profissionalizar. Comecei a fazer o seguinte: em um movimento como esse daqui, em que o ativo dá uma patada, segue meu mouse aqui, como eu deixei de ser um viciado, meu irmão. Aqui, aqui é a frasezinha: todos os vícios, quando estão na moda, passam por virtudes, passa a ser uma virtude. E como eu deixei de ser um viciado, eu comecei a olhar o gráfico assim, abre em M5, abre em M15, abre em M30. Eu comecei a usar todos os tempos gráficos, tá? Deixa eu diminuir um pouco eu aqui. Eu comecei a usar todos os tempos gráficos simultaneamente e comecei a enxergar o ativo desse jeito, pancada de baixa, presta atenção, pancada de baixa, correção, pancada de baixa, rompeu o suporte. Suporte rompido passa a ser uma resistência, porque fica na parte de cima agora. Beleza? Pancada, pullback, rompeu o suporte aqui no meu mouse, tá? Deu uma pancada, que foi a pancada do rompimento do suporte, deu um pullback no suporte, que agora passa a ser uma resistência, e depois o ativo estoura. Aqui a gente tem, por exemplo, um movimento de baixa. Eu passei, ao invés de fazer operações de 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, eu comecei a enxergar a virtude. Comecei a enxergar como outros operadores operam em outros mercados e comecei a operar OB assim, por que não? Essa é a verdadeira virtude que o mercado de OB precisa conhecer depois de largar os vícios mundanos comuns. Tá? Comecei a fazer uma operação, por exemplo, aqui, no pullback, na estrutura rompida. Tá? Isso daqui é uma estrutura, o suporte que tu conhece é classificado como uma estrutura. Então eu comecei em um ponto como esse, onde está o meu mouse, depois de um rompimento de um suporte, o pullback, no suporte que passa a ser uma resistência rompida, né, o pullback nessa região, eu comecei a fazer operações com a virtude ao meu lado, com um profissionalismo ao meu lado. Operações como em outros mercados os profissionais fazem, de 30 minutos, 45 minutos. Então aqui nessa situação, se fosse antigamente, eu ia ficar fazendo operação de 1 em 1 minuto. 30 em 30 segundos, 5 em 5 minutos, ia cometer todos os vícios que eu trouxe para vocês, né? 1, fazer operação de 1 em 1 minuto, 5 em 5 minutos. 2, tentar alavancar meu capital, então eu ia tentar alavancar minha banca de 50 de 100. E o 3, capaz de usar no fim do dia uma sala de sinais para tentar recuperar. Então cometia todos os vícios e quebrava. Já hoje em dia, em um movimento como esse, eu faço uma venda ou uma compra, dependendo do movimento, tranquila. 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. Por que não operar uma B assim? Então aqui a gente tem um movimento de baixa, tá? Pode ver que a gente tem topos descendentes, fundos descendentes, e aqui a gente tem uma estrutura. Quando o ativo ele rompe uma estrutura como o suporte, que eu creio que tu conhece, tá? E como a resistência, a gente tem start de tendência de movimento. Então quando o ativo, nesse exemplo aqui, rompe o suporte e depois dá o pullback no suporte rompido, o pullback se recua. Aqui ele rompe, onde está o meu mouse, rompeu aqui,
foi até lá, e aqui é o pullback, ó, esse recuo que o mercado dá até a região rompida, que ele acabou de romper, ó, ele acabou de romper aqui. Então ele busca a liquidez até a região rompida, e depois de respeitar essa região, deixar um paviozinho, possivelmente ele estoura. Faça uma venda tranquila. Então aqui a gente tem a virtude. Como eu passei a operar e largar os vícios, né? Comecei a operar como outros operadores operam em outros mercados. Comecei a fugir um pouco da caixa, fugir um pouco do comum que se prega aqui em OB. Movimento como esse, fazer uma operação tranquila. Uma operação tranquila. Certo? E não como era antes, né? Uma loucura só. E não como era antes, uma loucura só. Tá? Aqui, por exemplo, ó, a gente tem um estouro de uma resistência. Não, a gente tem um respeito à resistência. Né? Então aqui, em um par como esse, antigamente eu ia fazer o quê? Venda aqui na resistência, tá? E sempre resultava na quebra de banca. Então eu comecei, ao invés de operar desse jeito Ctrl+C, Ctrl+V, ler o preço, ler o volume, comecei a fazer operações que fazem sentido. Então aqui no exemplo passado a gente tem um estouro de um suporte e o início de uma tendência de baixa, e aqui não. Aqui o ativo respeita a resistência, forma pavio, então depois desse candlestick formando pavio aqui na resistência, no order block, nessa região de briga, resistência, para simplificar resistência. Tá? Depois desse candle finalizar e o outro candle engolfar o candle anterior, é um gatilho de venda, por exemplo, acreditando na não violação, no não rompimento dessa resistência. Uma venda de 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, 15 minutos, por que não? Então comecei a operar assim. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem o teste e depois a violação. Violou resistência, violou região de briga, começa a tendência. Aqui eu faria uma compra tranquila, 30 minutos, 45 minutos. Aqui, nesse exemplo passado, eu mais estudaria, tá? Eu gosto de operar tendência. Então aqui, como não rompeu resistência e não começou tendência de alta, respeitou a resistência, respeitou a região de briga, eu possivelmente só ficaria olhando. Já aqui, entraria vendido. Aqui só ficaria olhando, tá? E eu comecei, conforme fui evoluindo e largando esse típico, esses vícios, eu comecei a entrar no universo profissional, que estuda preço, estuda volume. Entrou volume comprador, vou comprar. Entrou volume vendedor, vou vender. Então eu comecei a estudar essas paradas. Comecei a estudar sobre liquidez, né? Sobre liquidez, captura de liquidez. Comecei a entender sobre smart money. Comecei a entender sobre força de tendência, angulação de tendência. Esse universo profissional que o mercado de OB ainda não vivenciou. No canal do JR tu vivencia. Então aqui, por exemplo, por que o ativo começa uma tendência? Eu comecei a entender que quando o ativo estoura uma região de briga como uma resistência, ele ganha muita liquidez, porque tem muita gente posicionada vendida aqui nessa resistência, aquele comum, né? Vende na resistência, compra no suporte. Por isso que quando o ativo estoura aqui, ele começa a ter uma tendência, um movimento. Se eu sei disso, vou fazer uma compra no estouro, na captura de liquidez do ativo, mais longa, de 30 minutos, 45 minutos. Passei a operar OB assim. Tá? Comecei na minha vida a inserir conceitos como os de order block, que são regiões de briga. Nada mais é que o suporte que tu conhece, a resistência, LTA, LTB, canal, tudo isso é order block, região de briga. São regiões que o ativo tem dificuldade para romper, né? O pessoal da minha mentoria conhece isso daqui como obstáculo. Então isso começou a entrar na minha vida, né? Larguei os vícios, comecei a estudar preço, volume, order block, né? Movimento, força de movimento, FIBO, projeção de FIBO, retração de FIBO. Então, cara, comecei a entender. Aqui, por exemplo, a gente tem um order block, né? Uma região de briga, vulgo suporte. Pode ver que o ativo, quando bate nessa região em que a gente tem acúmulo de ordens, ele deixa retração, deixa pavio. Então aqui, quando o ativo se aproximar dessa região, o JR me falou que o suportezinho, né, com bastante retração assim, um order block. Então quando ele se aproximar, eu vou esperar. Né? Tem gente, por exemplo, que gosta de fazer compras longas em order blocks, vendas longas em order blocks, nesse caso seriam compras, né? Por exemplo, bateu, retraiu, vou buscar uma compra de 20 minutos, 30 minutos, não de 1 minuto, não de 5 minutos. Tem gente que curte, eu particularmente não curto muito, eu gosto sempre de esperar um order block ser rompido. Então eu marco os order block,
região de briga no fundo, região de briga no topo, LTL, LTB, canal, marco tudo. E gosto de esperar o rompimento. Aqui, por exemplo, a gente tem um order block, que está aqui onde está meu mouse, mas ele não é rompido. Ó, o ativo bate uma vez, bate duas vezes, bate três vezes e respeita o order block. Já aqui, tá, o ativo faz o quê? Ele ganha liquidez no movimento de alta, ó, pode ver que ele forma um order block aqui, e quando ele rompe esse topozinho, uma micro resistência, ele ganha liquidez. Depois, ele deixa bastante pavio para cima, sinalizando perca do volume comprador, tá? E em seguida ele estoura, ele quebra o order block, certo? A gente tem aqui o preço e o volume te indicando. Então eu comecei a olhar para os ativos dessa forma. Opa, o ativo de uma tendência de alta, eu vou pensar em comprar. Ah, pô, começou a deixar pavio para cima, opa, vai corrigir. E é o que acontece aqui, deixa pavio para cima, começa a ganhar força, estoura topos, estoura fundos, estoura os order block e começa a sinalizar a reversão do movimento, né? Então, eu não sei se tinha algo aqui nesse topo, por exemplo, um order block que atrapalhou, né? Mas pelo que eu entendi, o ativo perdeu o volume aqui, por isso que ele deixou pavios consecutivos para cima. Antes não tinha, ó. Olha aqui, enquanto a tendência está forte, não tem pavio para cima. Aqui tem, né? Perca de volume, deu uma consolidada e depois estourou essa região, né? Meio que um break block, certo? Uma quebra de bloco, e é o que acontece aqui, sinalizando reversão. Então eu comecei a olhar para o gráfico dessa forma. Tendência de alta eu vou comprar, tendência de baixa eu vou vender, operação mais longa, tranquila, sem os vícios, os 3 vícios principais que eu trouxe. Certo? Aqui, por exemplo, ó, já começa a inserir todos os conceitos juntos. Então a lateralização, aqui onde está meu mouse, ó, pancada, ó, formou um order block resistência aqui no vermelho. Certo? No verde, suporte. Vulgo order block. Tudo é order block. Tá? Esses são os conceitos novos da análise técnica, que, porra, no passado, quando eu comecei a largar os vícios, eu me apaixonei, né? E foi o que eu fiz minha vida aqui no trading, em OB, trading em OB, não em outro mercado, não, minha paixão é aqui, OB. Foi aqui que eu fiz minha vida, eu comecei a operar movimento, preço, volume, entender de order block, liquidez. Então tudo order block, né? O estouro de um order block, como acontece aqui, a gente tem o início de uma tendência. Então pode ver que estoura a parte verde, o suporte, e começa a tendência. Aqui, por exemplo, um bom local para tu fazer uma venda, onde está o meu mouse aqui, ó. Bom local para tu fazer uma venda. Por quê? Porque o ativo ele rompe o suporte, dá um pullback no suporte rompido, tá? Respeita o suporte rompido, deixa pavio para cima e sinaliza a queda. Uma boa venda seria aqui. Outra venda nesse segundo pullback, interessante, o ativo busca liquidez novamente no fundo, rompido, no suporte que passa a ser uma resistência, e depois estoura novamente, tá? Depois estoura novamente. Aqui ele forma um order block, a gente tem uns breaker block, tá, no meio do caminho, que são regiões em que a gente tem a quebra, né? A quebra do bloco, também bastante retração, mas olha que interessante, o ativo no movimento de baixa, forma fundos na mesma localização e começa a sinalizar alta, rompendo topos, rompendo regiões de briga, order blocks, né, para cima. Então, cara, isso daqui é coisa linda, né? Movimento lateral e início de tendência, forma fundos na mesma localização, reversão do movimento. Então, o preço e o volume, o smart money, esses conceitos de análise inteligente, esses conceitos que eu opero há muito tempo, que são desprendidos do vício mundano comum do mercado de OB, é o que vai te fazer prosperar, né? Então, aqui o preço e o volume te diz tudo. Quando a tendência vai começar, estoura suporte, que é o que acontece aqui. Quando a tendência está cansada, ela sinaliza isso a partir da formação de um suporte de fundos aqui, ó, na mesma localização. Tendência de baixa não forma fundo na mesma localização, não, é fundo sempre caindo, ó. Ó, a tendência de baixa aqui, fundos caindo. Sinalização aqui com fundos na mesma localização, logo começa a acender, tá? Logo começa a acender. Beleza? Outra situação aqui, lateralização, estouro da lateralização, começa movimento de baixa, lateraliza no fundo, indicando perca da força vendedora, começa a romper topo, aqui a nossa projeção é de uma reversão, certo? Lateralização, estoura, dá uma acumulada aqui no fundo, depois estoura para cima, sinalizando reversão de tendência. Então, pô, tu começa a notar que a partir do profissionalismo tem como, eu comecei a me tocar nisso na época, que tinha como eu ser lucrativo em OB, não com o típico que a gente vê, e sim me espelhando em outros mercados, importando isso para o mercado de OB. Acordei para a vida, né? Aqui, por exemplo, a gente tem algumas marcações, ó, por exemplo, volume de absorção. A gente tem pico de volume vendedor
aliás, comprador mesmo em um movimento de baixa. Outras marcações, região decisiva, se perder para baixo, busca os 8K novamente, né? Por exemplo aqui, ó, rompeu para cima, se entrasse novamente para baixo, buscava os 18K, que é aqui onde está meu mouse. Algumas marcações, né, que o prata da casa aqui fez no Bitcoin aqui. Volume de possível acumulação, preço reagiu para cima, então ao romper aqui ele já faz a projeção. E a região de briga é aqui em cima, ó. Então pode ver que aqui a gente tem um order block, ó, aqui nesse vermelho. Então o preço, depois de estourar para cima, ele tende a ir até o order block e aqui vai enfrentar dificuldade para romper. Depois, se ele passar, ele pode continuar a tendência, né? Mas, porra, nota-se que os conceitos de preço e de volume, tá, de smart money, cara, é excelente. Foi assim que eu comecei a lucrar, ia a favor de movimento, ia a favor de tendência, olhar para o preço, olhar para o volume, olhar para a liquidez. Esse exemplo aqui é demais. Lateralização, começo de tendência, lateralização, reversão de tendência, e o alvo fica aqui no order block. Por que no order block? Porque é uma região de briga. O ativo vai bater ali e vai ter dificuldade para passar. Pode ser que passe? Sim, mas, né, pode ver que aqui, ó, região onde terá defesa vendedora. É como se fosse uma defesa os order blocks. Uma defesa. Então, pô, se eu estou pensando em fazer uma compra, eu vou fazer aqui assim, eu vou fazer aqui assim. Eu não vou fazer perto da minha defesa, porque o ativo vai ter dificuldade, é uma defesa vendedora, o ativo vai ter dificuldade para passar dessa região. Então, order block, cara, coisa linda. Rompimento de order block normalmente starta a tendência. Tá? Order block tem que ficar ligado também para não operar contra um order block. Por exemplo, order block aqui no retângulo vermelho. Tá se aproximando, vou fazer uma compra. Estou indo contra o order block. Então, comecei a operar assim, cara. Comecei a operar assim, tá? E eu quero te mostrar aqui o Euro JPY hoje. O Euro JPY hoje foi isso que eu acabei de te mostrar. A virtude, né? Movimento puro no Euro JPY hoje. Teve um pullback, um recuo, certo, do mercado, como eu te mostrei ali. Coisa linda, viu? Coisa linda o Euro JPY hoje. Deixa eu ir pro chat aqui. Manda aí no chat se tu operou hoje. Sim ou não? Sim ou não? Manda aí, manda aí. Manda aí no chat. Manda aí no chat. Operou sim ou não? Agora a gente começa aqui, ó, a olhar pro Euro JPY. Euro JPY hoje, olha só que coisa linda. Tá? Não foi das paridades das melhores. Se bem que hoje creio que foi uma das melhores, porque tinha pouca paridade boa hoje, viu? Mas ó, isso daqui não importa, tá? Se tu tá na Bullex, na Cotex, eu tô no TradingView aqui. Mas eu opero na Bullex, na Cotex, nas corretoras de OAB, na Pocket Option, não importa, né? Eu opero nas corretoras de OAB. Então, não importa, tá? Eu tô aqui no TradingView porque essa paridade aqui, o Euro JPY, tá fechado na Bullex agora. Tá fechado na Bullex. Então, olha só o que eu chamo de virtude. Essa é a virtude, operar assim. Euro JPY em 5 minutos, movimento forte de baixa. E em 15 minutos, movimento forte de baixa. Em 30 minutos, movimento forte de baixa. Tá? Meio que com cara de reversão. Olha só que interessante, ó. Aqui a gente teve quebra da estrutura. Tá? Ó, aqui a gente teve quebra da estrutura, o movimento vinha, um movimento de alta, né? Aqui a gente teve quebra da estrutura. A partir daqui a gente tem uma sinalização de um início de um movimento de baixa, como se fosse um break, né? Uma quebra de um obstáculo aqui, ó. Quebra de estrutura. Quem já acompanha o canal aí um tempinho tá ligado. Aí depois do ativo romper a estrutura, ó, aqui ele sinaliza, eu tô em 30 minutos aqui, mas eu olhei em 5, olhei em 15, esse é o Euro JPY hoje. Aqui, ó, ele sinaliza que ele vai começar a corrigir e possivelmente reverter. Eu não faria, por exemplo, uma venda aqui. Eu esperaria o quê? Eu esperaria um recuo do mercado, tá? O respeito, depois do mercado recuar, às vezes não respeita, às vezes ele vai lá e sem freio, né? Então eu esperaria um recuo do mercado, o respeito desse mercado e a volta dele, tá? E é o que acontece. Então o Euro JPY hoje é o exemplo, né? Um exemplo muito bacana da virtude, de como eu opero, tá? Aqui quebrou a estrutura, eu já fiquei ligado. E depois o ativo vem, tá? Depois o ativo vem e dá um pullback no meu conjunto de médias, ó. Olha que coisa linda. Então, ó, ele rompe estrutura e depois ele busca liquidez na estrutura rompida. Isso é muito comum, tá? Esse movimento, ó. Que foi o que eu trouxe num exemplo ali, né? Pancada,
pullback, pancada, tá? Pullback, pancada, certo? Então esse foi o Euro JPY hoje, depois que rompeu a estrutura da tendência de alta, né? Então, dia 13, sexta-feira, domingo, 15, 16, ontem, movimento de alta, né? Forte, ó, no Euro JPY. Fez padrão de topo, deixando o pavio para cima, depois rompeu estrutura e depois deu um pullback na estrutura rompida, quase na estrutura rompida. O pullback na estrutura rompida seria aqui, né? Seria aqui. Deu um pullback um pouquinho mais abaixo no conjunto de médias. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem um order block, um obstáculo, né? Eu chamo de obstáculo na minha mentoria, mas tu viu ali nos exemplos, né? Order block, tá? Aqui é um order block, ó. Por quê? Porque a gente tem ordens acumuladas nessa região, tá? A gente tem ordens acumuladas tanto por causa desse fundo aqui, quanto por causa das médias móveis. Conjunto de médias é de 20 de 99 em 30 minutos. Então aqui é um order block bem forte. Dificilmente o ativo, ele vai... O que eu quero que tu entenda com o order block? É uma região de briga, um obstáculo, né? A média móvel aqui é um obstáculo. Dificilmente o ativo, ele vai conseguir romper isso daqui, para passar disso daqui. Então, quando tu tá contra um order block, por exemplo, se eu fizesse uma compra aqui, eu estaria contra esse order block aqui, o conjunto de médias móveis. Eu estaria operando comprado, acreditando que o ativo fosse romper esse order block. Eu estaria contra, eu nunca opero assim. Não se opera contra order blocks, e sim a favor deles, né? Então aqui o order block está a favor da minha operação. Se eu fizer uma venda aqui, como eu fiz, o ativo, para me dar loss, ele vai ter que romper o order block, subir. Eu fiz uma venda, certo? Ele vai ter que subir. Então aqui minha operação, por exemplo, está a favor do order block, não contra. Está a favor do obstáculo, não contra o obstáculo. Agora, se o ativo viesse aqui, rompesse o order block, rompesse esse topo aqui que é super importante, ó, aí eu já ia começar a pensar em operar comprado, porque rompeu o order block. Normalmente quando rompe o order block ganha liquidez e starta movimento, nesse caso movimento de alta. Capite? Pegou a visão? Então não rompimento ou o rompimento da região de briga, do order block, do obstáculo, significa muita coisa. Nesse caso, operaçãozinha a favor da tendência do dia e com o order block a meu favor, né? O order block está sustentando a minha operação aqui, ó. Tá, a minha venda aqui, ele está sustentando. Tá? Para o ativo me dá loss, e lembrando que não é uma venda de 1 minuto, 5 minutos, não, uma venda mais longa. Mas para o ativo me dar loss aqui, ele tem que romper o meu order block, o meu obstáculo. Tá? Ele tem que romper isso daí. Então depois disso, o que acontece? O ativo desmonta. Tá? O ativo desmonta. Eu falei que a tendência não está tão bonita no Euro JPY, porque aqui, ó, aqui ela começa a perder um pouco de volume, mas se bem que já é tarde, né? Depois ela ganha mais volume, ó. Rompe novamente essa região de briga fundo e anda mais um pouquinho até 4 da tarde. Agora já está sinalizando uma reversão de movimento ou correção. Ah, como que eu sei isso? Fundos ascendentes, coisa que não acontecia anteriormente, tá? Rompimento de média para cima, coisa que não acontecia, tá vendo a linha azul? Não rompe para cima, né? Aqui rompe, ó. Primeira vez que rompe para cima, antes não, né? Antes, ó, depois de começar a tendência, rompeu uma vez aqui, né? Que foi naquele pullback. Mas depois, ó, da tendência andar, não tem rompimento de média, né, para cima. Já aqui tem. Então, sinalização que o ativo ele vai, tá, corrigir, talvez ir até order block, talvez reverter, não sei. Então esse foi o Euro JPY hoje, puro movimento. E um movimento como esse hoje em dia, eu uso da virtude. Eu uso da virtude, faço uma operação tranquila, né? Então essa foi minha reviravolta, largando os vícios, comecei a operar a favor de movimento. Olha esse movimento aqui, por exemplo, ó. Olha que coisa linda. Movimento tranquilo, né? Movimento tranquilo. Eu faria uma compra em uma região estratégica de 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, tá? Ó, o euro-dólar hoje, feião. Feio o euro-dólar. Por isso que eu falei que poucas paridades estiveram bonitas hoje. Euro JPY foi uma delas e nem estava tão bonita assim. Manda aí se tem uma mais bonita. O Euro JPY estava bonita, mas estava com muita volatilidade, né? Muitos pullbacks entrando, tá? Às vezes sinalizava a volta e não ia. Então o Euro JPY foi bonito, mas foi chato. Foi chato. Quem aí acompanhou, talvez operou, sabe disso, né? Ele
teve um movimento, né? O resultante foi um movimento de baixa, só que truncado, né? Bem truncado aí. Em M30 a gente visualiza mais esse movimento com menos interferência, né? Tá aqui o movimento, ó. Então teve um movimento, meio que em um time frame maior, uma pernada de correção, né? Da pernada macro, quase que reversão de tendência já é um movimento de baixa praticamente. Então teve um movimento, mas foi um movimento truncado, ó, em 15 como fica truncado, em 5 mais ainda, né? A importância de tu olhar em todos os tempos gráficos. Às vezes um tempo gráfico como M5 ele está muito volátil, muito truncado, mas em M30, M15 tu já consegue ver com mais nitidez, com menos ruído. Importância de tu olhar em todos os tempos gráficos, certo? Então o Euro JPY, uma das paridades mais bonitas, e olha que não estava tudo aquilo não, né? Não estava tudo aquilo não. Tava difícil. JR, qual a média móvel utilizada nesse exemplo? Eu uso um conjunto de 3 médias móveis, todas simples. Média móvel de 20 períodos, 99 períodos e 200 períodos. Eu não uso as médias móveis para buscar retração, como buscava antigamente. Esse é um dos vícios que eu trouxe hoje. Não uso a média móvel para buscar, né, o mais típico é retração. Eu uso a média móvel mais como o jeito correto, né, como base interpretativa, como estudo. Então eu estudo as médias móveis, elas estão inseridas no meu operacional para me trazer essa direção de estudo. Não é para eu operar baseado na média móvel, tocou vendeu, tocou comprou, não. É para me dar direção, né? O rompimento dela tem significado, o não rompimento tem significado. Então eu já trouxe aulas específicas sobre esse conjunto de médias móveis que participa da minha virtude, né? E já participou, não esse conjunto em específico, mas a média móvel de 20, por exemplo, já participou do meu vício, da minha época de viciado. Então, dependendo de como tu utiliza os conceitos de análise técnica, de análise gráfica, a gente tem essa separação entre viciado e um operador virtuoso, um operador que lucra e dá porrada no mercado. Então, passei a utilizar de um modo virtuoso, né? Tranquilo, interpretando. 20, 99, 200. Buenas Urubu, você acha que este mês ainda está para operar ou está meio perigoso de tomar loss? Cara, então, o perigo sempre vai existir. Só que dezembro tem sido das horas, viu? Eu sou de criticar o dezembro, tá? Eu sou de criticar o mês de dezembro, mas tem sido das horas esse mês. Apesar de alguns dias meia boca, né? Meia bomba, mas tem sido das horas dezembro. Eu sou muito crítico desse último mês do ano, devido à loucura que o mercado fica, as paridades em si, os pares em si ficam muito loucos, né? Com bastante volume, com bastante ação. Mas esse mês tem sido bom para mim. Novembro também foi. E para muitos pratas da casa aí, da mentoria principalmente, né? Da minha mentoria fechada avançada. Fiz Euro JPY 5 da matina, win. Buenas, Cláudio! 5 da matina, Euro JPY. Aí sim, cara, pegou um movimento bom, né? Pegou um movimento bom. Bem no rompimento da estrutura, coisa linda. Aqui assim, né? Aqui assim, cara, que tradezinho lindo. 5 da matina, aqui assim, ó. Pós-pullback. Olha que coisa linda aqui, ó. Esse segmento aqui que o Cláudio pegou. Tradezinho aqui vendido, né? Coisa linda.